Nós temos aqui algumas direções, que é o nosso pastor presidente, pastor Cícero, e eu sinto muito honrado de tê-lo como meu pastor, amigo, companheiro, os irmãos, toda a membracia da igreja, e isso é prazer, satisfação, alegria que nós temos. E quando o pastor Cícero nos trouxe essa incumbência de estarmos hoje trazendo a palavra do Senhor, eu estive por alguns momentos preocupado a respeito daquilo que poderia falar nessa noite com a igreja do Senhor. Primeiro porque quando a gente se fala, a palavra primeiro vem ao nosso encontro para depois ser transmitida à vida dos irmãos. E como eu disse, é uma responsabilidade, como Paulo disse. Nunca ousaria falar nada mais além daquilo que Cristo fez por mim. Meus amados irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor, me referindo ao apóstolo Paulo, eu vou encontrar nas características desse homem algo muito importante, que nos traz nesse momento uma reflexão de grande valia para nossas vidas. Primeiro que esse homem, mesmo na sua ignorância, sem conhecer Cristo, o verdadeiro Salvador da sua alma, mas ele tinha um prazer imenso, uma satisfação muito grande de fazer aquilo que ele havia aprendido com os seus professores, podemos dizer assim, com aqueles que o instruíram a viver aquilo que ele havia aprendido, que era a lei de Moisés. E por esse ato ele trabalhava com muita entusiasmo e com muita certeza do que ele precisaria cumprir tudo aquilo que ele tinha recebido e aquilo que ele havia aprendido da parte dos seus professores. A Bíblia diz que Paulo, antes chamado Saulo, esse homem, ele havia sido instruído em uma escola de muito valia na época, onde homens inteirados, conhecedor da lei, haviam aplicado sobre ele o ensinamento da lei de Moisés. E ele, por si só, não deixou desapercebido, porque ele tinha no coração o interesse e vontade de aprender. E isso levou ele a crescer dia após dia naquilo que ele tinha desejo e tinha vontade. E então o tempo chega, e agora ele passa a ser um homem que estava sendo orientado, estava sendo agora de uma forma ou de outra, instruído para ajudar naquilo que ele havia aprendido com respeito à lei. E numa dessas suas caminhadas, a Bíblia nos revela, nos fala que ele agora, já numa posição mais elevada, ele começa a perseguir os cristãos na época que havia aceitado a Jesus como Salvador. E para vocês entenderem que não era nada menos ou mais daquilo que ele tinha convicção de exercer uma obra pelo qual ele jamais deixaria passar em branco a responsabilidade que havia sido entregue nas suas mãos. Mas ele não entendia, talvez não sabia, que no meio de toda essa caminhada ele poderia deparar com um que era mais especial, mais sábio e mais poderoso do que aqueles que havia instruído para fazer tais coisas. E a Bíblia diz que um dia ele pega a carta e sai rumo a Damasco para fazer o quê? Para ir a um lugar onde existiam os cristãos da época. E a carta dava autorizada a ele para que aonde ele chegasse, encontrasse um cristão ali, ele prendesse, trazesse amarrado a Jerusalém para que fosse julgado aquela causa, talvez morto ou preso. Mas só que um dia ele tem uma experiência nova, e a Bíblia diz que ele, andando pelo caminho, ele vai encontrar
com Jesus. Como que Paulo, ele encontra com Jesus? A Bíblia diz que ele e os homens, e iam andando montado nos seus cavalos. De repente apareceu um grande clarão, e aquele clarão foi tão imenso que ele caiu do seu animal em terra. E quando ele caiu, ficou prostrado ali, ele ouviu uma voz, e a voz que dizia para ele era essa: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Até então ele nunca tinha ouvido uma voz desta. Ele já tinha visto várias vozes dos seus mestres, dos seus que haviam ensinado ele todas as coisas, mas esta voz foi diferente o suficiente para mudar o rumo da vida dele. E quando ele ouve essa voz, a Bíblia diz que ele então, ali prostrado, talvez tremendo, sem saber o que estava acontecendo, ele então vai perguntar, diz: quem és, Senhor? Porque ele tinha uma grande reverência por aqueles que haviam ensinado a ele a lei. E então ele ouve uma voz que diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Meus queridos irmãos, quando ele ouve esta voz, ele então acaba de se completar o seu estado, quem sabe emocional, psicológico. Mas ele não fica só ali, porque ele vai ouvir a voz do Senhor dizendo: levanta-te e vai à rua chamada direita, e lá você vai encontrar com um homem, e ele vai orar por você, e você vai ficar curado. Paulo, a partir desse momento, ele começa a ter na sua caminhada uma experiência diferente do ministério que ele havia exercendo da sua época. Mas não fica só por aí, porque Jesus, naquela voz que ele ouviu, disse: você agora vai ver o quanto você vale a pena, ou você vai ver o que você fez com os cristãos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você agora vai ver o quanto é pesado perseguir os cristãos. Paulo não tinha muito conhecimento com aquela voz, mas quando ele chega àquele lugar, aquele irmão que estava ali, o Senhor já havia revelado a ele, e ele então indaga ao Senhor, diz: Senhor, mas eu tenho ouvido falar que esse homem é um perseguidor, e agora o Senhor me manda ele. Disse: olha, vai, ore por ele, porque eu vou fazer dele um grande pregador da minha palavra. Mas eu quero nessa noite enfatizar com os irmãos uma voz, que é a voz que Paulo ouviu no caminho de Damasco. As vozes que nós estamos hoje ouvindo no caminhar do caminho para os céus, o caminho que nós estamos trilhando para ir morar nos céus, o caminho que nós estamos trabalhando para fazer com que a obra do Senhor cresça, o caminho que nós estamos exercendo hoje para que esta voz se mantenha de pé aos nossos ouvidos, e nós identificamos ela como aquele que é soberano em todas as coisas da nossa vida. E Paulo, quando ele recebe a oração, ele vai dizer que a partir daquele momento ele teria um rumo diferente da sua vida. Quando nós olhamos para o texto que eu li do livro de Gálatas, esse homem que agora transformado, regenerado pela ação do poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que esse homem, ele vai passar por todas as provas e caminhada da sua vida. Um homem que agora ele é testado de todas as maneiras, um homem que foi açoitado, um homem que sofreu naufrágio, um homem que foi apredejado, um homem que estava sendo agora caluniado pelos seus próprios patriotas da época, e a Bíblia diz que ele mantém firme o seu ministério, crendo nas promessas que Jesus havia feito por sua vida.
Paulo não estava preocupado com o futuro, o que seria dele ali, com respeito à sua vida pessoal, mas ele estava preocupado com o futuro celestial da sua caminhada rumo aos céus. Porque quando chego nesse versículo que nós lemos de Gálatas, eu vou entender que agora ele é um homem experimentado de todas as maneiras, um homem que agora passou a conhecer verdadeiramente quem era aquele que tem desejo e permanece servindo ao Senhor. E ele vai olhar para as pessoas, porque quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que Paulo agora está sendo muitas das vezes atacado por diversas maneiras, em todas as formas da sua caminhada, do seu ministério. E ele vai responder para aquelas pessoas dizendo: da agora em diante, ninguém mais me importuna. Em outras palavras, ele está dizendo: da agora em diante, ninguém mais me impede de eu caminhar, ninguém mais vai me impedir de eu avançar, ninguém vai mais calar a minha boca. Por quê? Porque ele está dizendo: eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você entende o que isso Paulo está dizendo? Ele está dizendo que agora não importa o que aconteça, se amanhã eu estou vivo ou não, não importa se amanhã eu estou preso ou estou solto, mas ninguém mais vai calar a minha boca, porque eu vou permanecer firme, fazendo aquilo que o meu Jesus me ordenou. E Paulo era conhecido pelo ministério que ele estava fazendo em toda a Ásia Menor. Aonde Paulo chegava, a Bíblia diz que milagres aconteciam, almas se rendiam aos pés do Senhor. Mas não era o momento em que Paulo muitas das vezes sentia prazer na sua alma, alegria no seu coração. Quando muitas das vezes ele estava em determinado lugar, ele era obrigado a sair dali, porque a perseguição era muito sobre a vida dele. Deixa eu olhar e dizer para você nessa noite, igreja de Jesus, lembra-te de uma coisa: que você está num caminho e você não pode sair dele. Você está num caminho aonde Jesus te colocou, aonde Jesus já te mostrou, e você não pode redar os pés dele. Não importa o que aconteça, não importa o que vai acontecer, mas você foi nomeado, chamado para estar aos pés de Jesus nesse caminho, servindo a ele todos os dias da sua vida. Ele é bem claro a dizer: não é fome, não é altura, não é profundidade, não é tristeza, não é perseguição, não é nada que vai mais me afastar desse amor que eu sirvo, desse amor que eu tenho por o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes nós deparamos com situações, muitos estão, meus irmãos, abandonando a fé, estão abandonando a caminhada por coisas tão fúteis desta vida, não sabendo que ele tem uma recompensa, e o que ele está preparado para ele é maior do que tudo isso que nós podemos contemplar com os nossos olhos da carne. Estamos chegando o tempo de nós abraçarmos a fé com mais perseverança. Essa fé, ela precisa ser motivada todos os dias no nosso coração. Eu e você estamos, meus irmãos, passando como que por uma peneira, para sermos peneirados, para purificar. Quem sabe, meu irmão, só vai passar o trigo ali, mas o que é de ruim, considerado que não serve, vai jogar para fora, porque o Senhor espera de mim e de você algo que é muito especial na nossa vida com Ele. E Paulo, ele sabe que a sua jornada não vai durar muito tempo na sua caminhada. Não porque ele não havia completado o seu ministério, porque ele vai dizer nas suas próprias palavras, que quando chega o tempo dele, ele vai dizer assim: olha,
eu já estou posto como libações, ou seja, como oferenda. As pessoas querem de todas as formas tirar a minha vida, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, Paulo falando: eu estou combatendo o bom combate, eu estou terminando a minha carreira, mas eu estou guardando a minha fé. É essa que não pode terminar na sua vida e nem na minha vida, meu irmão. Até que Cristo volte para nos levar, precisamos combater com esta fé, permanecer com ela e dizer: Jesus, eu estou aqui, não vou arredar os meus pés, te servirei até o último dia da minha vida. O céu espera por você, meu irmão. O céu espera por a igreja. O céu está esperando por nós. Por isso nós devemos nos lembrar daquilo que Cristo Jesus falou para nós. O que Jesus nos disse nas suas palavras: permaneceis, pois, firme, porque muito em breve há de vir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele virá com galardão, com a coroa de glória, para entregar a mim e a você. O que nós estamos nos fazendo e preparando nesses últimos dias? Nós não podemos deixar de acreditar naquilo que Cristo fez por nós. Jesus nos prometeu os céus, e Ele nunca se arrependeu dessa promessa na minha vida e nem na sua. Essa promessa continua de pé para aqueles que permanecem até o fim. Essa promessa permanece para você, meu irmão, que não desistiu da sua caminhada. Essa promessa permanece para você, meu irmão, que por todas as lutas que você está passando, mas você está dizendo: não vou trocar a minha coroa, não vou desistir da minha cruz, eu vou continuar até o fim da minha história. Porque Jesus mesmo disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, é o tempo de abraçarmos a fé. É o tempo de abraçarmos esta esperança. É o tempo de nós abraçarmos a convicção de que nós temos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Quando você passa pelas ruas, tem muitas coisas que você contempla aos seus olhos que são lindos, são maravilhosos. São grandes coisas que nos chamam a atenção aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que o Senhor preparou algo melhor para mim e para você. Aquilo que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviu, mas o Senhor guardou para mim e para você. Está lá esperando por nós. Por isso você precisa manter convicção e firmeza na sua caminhada com o Senhor Jesus. Paulo está dizendo que eu tenho no coração, na minha mente, na minha esperança, de que muito em breve ele seria recompensado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora você vai notar comigo e pensar: um homem como esse viveu o seu ministério depois que conheceu a Jesus, fazendo a obra com toda a sua convicção, com toda a sabedoria, e de repente, lá no final da sua caminhada, ele tem, como muitos poderiam dizer, uma história trágica, de uma morte trágica. Parece que olhar aos olhos do homem não valeu a pena o que ele fez. Talvez alguém poderia dizer: que adiantou ele ser tão fiel, tão certo, para morrer numa situação desta? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que as pessoas não entendem, o que as pessoas não sabem, é que o Senhor, Ele exige de nós nesse corpo, experimente algo que venha a ser puro, mas um dia a minha alma e a sua alma, o seu espírito, o meu espírito vai deixar essa matéria e vai ter um encontro glorioso com o Senhor. Foi por isso que Paulo disse: combati o bom combate, eu estou terminando a minha carreira, mas a minha fé, ele está dizendo, a minha alma, o meu espírito vai estar com Ele para sempre na glória celestial. Esta é a minha esperança e a tua esperança. Essa é a esperança da igreja do Senhor Jesus.
E nessa noite eu quero aconselhar você a tomar uma decisão diferente. Eu sei que no meio da caminhada nós precisamos tomar muitas decisões. Não é porque eu sou crente a vida toda que eu não tenho que tomar decisões da minha vida, da minha fé. Eu preciso todos os dias tomar uma decisão. Eu preciso decidir se eu quero ir para o céu todos os dias ou não. Ou se eu quero ir para o céu só quando eu estou aqui dentro da igreja cantando, louvando ao Senhor. Amanhã está tudo tranquilo, não preciso preocupar com isto. Meu amado e querido irmão, a decisão de morar no céu é todo dia. É aqui dentro, é lá fora, é onde você estiver. Você precisa ter essa decisão no seu coração e não deixar que nada tire ela da sua mente, da sua convicção. Porque é isso que o Senhor espera da minha vida e da sua vida. Porque quando Ele se manifestar nas nuvens, quando a trombeta de Deus tocar, aí você vai ouvir uma voz que vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a consumação dos séculos. Olhe para mim, meu irmão, você que está aqui, está firme, servindo ao Senhor. Jesus não preparou, não foi hoje, não foi ontem, foi desde quando Ele formou todas as coisas, lá no Éden. Ele já disse para você e para mim: haverá alguém que vai estar aqui naquele dia, e eu preciso trabalhar e buscar da minha, cada dia, esperança para estar lá. Olha, vale a pena servir a Jesus, vale a pena ser fiel, vale a pena andar com Ele, vale a pena chorar na presença dEle. Às vezes nós temos lutas, temos provações, angústia. Isso nos faz chorar, talvez nos traz tristeza à nossa alma, mas eu quero nesta noite alegrar o teu coração. Jesus também um dia chorou de tristeza, de amargura, porque Ele estava vendo, suportando tudo aquilo que eu e você sente ainda hoje. Mas naquele dia, o que Ele fez? Ele disse aos seus discípulos: ficai-vos aqui, eu vou ali orar, vou falar com meu Pai. É nessa hora que eu e você precisa chegar mais perto dEle e dizer: Pai, está doendo, não estou suportando, mas eu quero permanecer, eu quero servir, Senhor. Não me deixe te negar, não me deixe sair da tua presença por causa desse motivo que eu estou vivendo, estou passando, mas aumenta a minha fé, para que eu chegue até o dia que o Senhor Jesus vai voltar para me levar para a sua glória. Aleluia. Qual foi a identidade que Paulo deixou para nós? Ele vai dizer: da agora em diante ninguém vai me impedir. Ninguém. Porque eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Sabe quando é que nós somos referência aqui na terra? Quando nós temos as mesmas marcas de Cristo. Mas eu não estou falando daquela chicotada que Paulo levou, eu não estou falando daquelas pedradas que ele levou, mas eu estou falando da sua inteira convicção de fé em Cristo Jesus. Eu estou falando da sua perseverança, para que você não seja abalado, não seja tomado de você a alegria que o Espírito Santo de Deus um dia manifestou no seu coração. As pessoas hoje, irmãos, não estão mais parando para pensar na volta de Jesus. Muitos estão como que desapercebidos. Mas Jesus disse que Ele vai voltar. E Ele vai voltar mesmo para nos levar para a sua glória. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Hoje é o primeiro dia da semana. Pelo pouco de tempo que eu estou aqui na sede congregando, eu já percebo que hoje faltou irmãos. Nós precisamos orar para que o Senhor, cada dia, se estiver enfermo, cura.
Se a fé estiver pequena, que restaura a fé deles. Nós precisamos unir as nossas forças. Eu quero dizer ao pastor Cícero, e já falei isso para ele: pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo. Todas as minhas orações eu estou orando pela igreja, pelo pastor, pela família, por vocês, irmãos. Eu não estou conseguindo congregar todos os cultos devido à distância, mas eu estou orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor me ajude, para que eu possa romper com essa dificuldade. É como eu disse, há muitos embaraços e muitos pretextos, mas tem coisas que nós precisamos saltar por cima, e só isso nos faz com que a presença de Deus nos traz esta alegria. Eu estava orando essa semana em casa e pedindo para o Senhor, para que o Senhor pudesse mover de uma forma diferente na minha vida. O Senhor conhece o desejo do meu coração, e eu quero sempre poder servir, eu quero sempre poder estar ajudando. Eu me lembro de Paulo, que disse uma palavra um dia, disse que muitas das vezes ele se projetou de ir a alguns lugares que ele já havia formado a igreja, mas muitas das vezes ele era impedido. E desta forma hoje, irmãos, às vezes, mas Deus sabe do desejo do meu coração. E eu quero dizer para vocês, somos mais do que vencedores, porque Cristo está conosco, e nós vamos ganhar essa batalha. Nós vamos propagar na autoridade do poder do nome de Jesus, e muito em breve nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você que conhece o irmão aqui da igreja hoje, que não veio, apresenta ele na sua oração agora também, em nome de Jesus. Eu aprendi muito a amar o irmão Domingos, de verdade. Na minha oração eu oro muito por ele. Aprendi a amá-lo de uma forma tão especial. Mas eu queria que você intercedesse pela vida dos demais também, amém? Feche seus olhos. Pai, Tu sabes, Senhor, e conhece todos os desígnios dos nossos corações. O Senhor sonda e conheces os nossos corações. Eu oro apresentando nessa noite, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Quantos nessa noite não estão aqui, que já fazem parte da membracia da nossa igreja sede? Não sei o motivo, mas Tu sabes. Mas a minha oração nesta noite, Pai, é para que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesta hora, continue visitando a mente e o coração dele, trabalhando, Senhor, na sua alma, no seu espírito, trazendo renovo, Senhor, e fortalecimento para a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu apresento ao Senhor, para que a Tua graça, Senhor, o Teu poder, Senhor, seja sobre a vida deles. Se estiverem enfermos, em Teu nome, Jesus, eu repreendo a enfermidade do corpo físico. Eu repreendo, Senhor, o espírito maligno que tem, ó Deus, impedido que ele se fortaleça e prevalece na graça e no poder do Teu nome. Em nome de Jesus, todas as muralhas caiam por terra. Em nome de Jesus, todos os obstáculos sejam quebrados, e o Teu nome seja glorificado na vida deles, Senhor. Pai,
Eu quero apresentar o Senhor, Pai, nesta hora, a vida do pastor Eli, da pastora dos Reis, Senhor. Ontem eu estive na casa deles visitando o Senhor, e eles estão enfermos. Pastor Eli está cometido, Senhor, pela sua coluna. Pastora Maria dos Reis, Senhor, por uma dor forte no seu abdômen. Mas nós oramos e repreendemos agora todo mal, toda dor, toda inflamação, toda infecção, sai em nome de Jesus. Declaramos a saúde para o teu povo, declaramos a bênção do Senhor para a vida deles, Pai, que eles sejam curados em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, por todos os projetos da nossa igreja sede. Eu oro para que o Senhor venha, meu Deus, com a sua graça e o seu poder. Está operando maravilhosamente, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que estiver, meu Deus, no teu amor, na tua vontade, seja feito assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, e profetizo o milagre sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre a vida dos teus filhos. Sejam abençoados, que tenhamos uma semana de bênção, guardados pelo amor e pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Eu quero aqui agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. E quero voltar a quem é direito nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? Glória a Deus.